pessoal, tudo bem? Olha que depois de uma entrada como essa, triunfal, quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês, meus alunos virtuais, mas só nesse momento. Porque, claro, que a presença física, as aulas, são mais interessantes quando são presencialmente. Mas diante das circunstâncias atuais, você em casa, providencia um café, um Nescau, para a gente ter um café com história ou Nescau com história e a gente conseguir fazer com que a nossa grade curricular, que o nosso planejamento, que as nossas aulas sejam levadas até vocês. Eu estou aqui no meu ambiente particular, em casa de quarentena, igual vocês, gravando essa aula incrível que hoje, por que eu estou com o hino da Inglaterra, com uma coroa? Porque hoje a gente está falando sobre o Império do Brasil. E o que tem a ver com a Inglaterra? Com o Império do Brasil? Tudo. Porque a Inglaterra, nesse período também, exerce certa influência política e econômica no nosso país, desde a época lá do primeiro reinado de Pedrinho I. Só que agora a gente vai estar falando de quem? De Pedrinho II. Eu estou procurando aqui o meu passador de slide que eu deixei em algum lugar. Ah, lá está. Espera um pouquinho aí. Vou pegar meu passador de slide para a gente começar a nossa aula. Está aqui o passador de slide. Vou deixar minha espada bem aqui. Opa! E a gente vai começar a falar sobre Dom Pedro II. É um livro que eu adoro, que fala sobre esse grande estadista. É o livro de Lilian Moritz, As Barbas do Imperador. Eu sempre falei desse livro para vocês. É um livro magnífico. E também eu uso muito, como um elemento complementar das nossas aulas, esse livro que é do Paulo Risutti, também sobre Dom Pedro II, é um livro mais recente, que também é igualmente incrível, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha na internet. Onde queria um livro, né? Dá tempo aí de você comprar um livro pela internet e dar uma complementada nessa aula sobre esse grande personagem, o nosso amigo Pedrinho, que foi um grande estadista, diga-se de passagem. Um cara que falava 23 idiomas, né? Que tinha 5 faculdades superior, né? Curso superior. Um cara que, inclusive, quase foi eleito presidente dos Estados Unidos. História longa. Mas realmente foi um cara que surpreendeu, porque foi preparado para ser rei. Foi preparado, o nosso Pedrinho foi preparado, né, Pedrinho? Para ser o nosso imperador. Mas em que cenário que ele surge na nossa história? Surge com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, Dom Pedro abdica o trono em nome do filho, não tinha idade apropriada, iniciou-se o período regencial, período turbulento, com 2 regências trinas, uma provisória e uma permanente, e 2 regências unas, uma de um liberal, Padre Feijó, e outra de um conservador, Pedro de Araújo Lima, que sofreu o golpe da maioridade, com a articulação dos liberais, para voltar ao poder ao lado de Dom Pedro II, antecipando a sua idade de 15 anos para 18 anos. Inicia-se então o segundo reinado. E o que a gente vai ter nos primeiros anos? Primeiro, várias transformações, né? Você tem, bem no período ali do primeiro reinado, os restauradores, favoráveis a Dom Pedro I, os exaltados e os moderados. Com a morte de Dom Pedro I em Portugal, que lá é chamado de Dom Pedro IV, não há a possibilidade de ele retornar para ser rei do Brasil. Os restaurados acabam se ramificando entre liberais e conservadores, que depois serão transformados em progressistas e regressistas, que depois serão transformados em liberais e conservadores. É meio confuso, mas depois a gente explica só sobre os aspectos dos grupos partidários do segundo reinado, numa outra aula. Bom, só para seguir o nosso roteiro, na época então, o Dom Pedro II foi educado pelo José Bonifácio. José Bonifácio, que era um patriarca da nossa independência, um grande personagem da nossa história, enfim, preparou o cara para ser rei. Era um liberal também. Então os liberais voltam ao poder e vão ocupar o poder como ministros. Tanto que nessa época você tinha uma coisa chamada Ministério dos Irmãos. Tinha os irmãos Andrada, os irmãos de José Bonifácio e os irmãos Cavalcante, que também vão fazer parte do governo de Dom Pedro II, faziam parte do grupo liberal. Nesse período, a grande problemática
é que o parlamento brasileiro, em sua grande maioria, era formado por parlamentares conservadores. E os ministros liberais não vão conseguir, durante a gestão de Dom Pedro II, fazer qualquer tipo de transformação como desejavam, porque lá os conservadores vetavam, votavam contra as proposituras no parlamento oriundas de anseios e desejos descentralizadores dos liberais. Há uma hora que os liberais ficam irritados e vão para o Pedrinho, Pedrinho, você precisa dar um jeito nos conservadores. Então, de birrinha, de mimimi com a gente. Você precisa acabar com eles. E aí, Dom Pedro II encontrou, claro que orientado, um artifício na nossa Constituição de 1824 que dava a ele como um rei, como imperador, através do poder exclusivo do imperador, ou poder moderador, de convocar novas eleições. Ele convoca novas eleições e nessas eleições os liberais vão se articular para neutralizar a ampla maioria dos conservadores. Por quê? Os liberais estavam desacreditados, sem prestígio por parte da população, sem moral, estavam meio queimadinhos, fazendo as besteiras, né? Enfim. E os conservadores estavam em alta. A única solução que eles encontraram era detectar, mapear as áreas de grande influência dos conservadores e atacar nessas áreas de forma muito intensa. Mas atacar mesmo, irmão, é um negócio assim, meu irmão. É o cacete. As eleições do cacete. As eleições do cacete, que não é só no sentido figurado, é no sentido próprio, eles foram nessas áreas e zonas eleitorais e atacaram os conservadores. Queimaram urnas, atacaram zonas eleitorais, roubaram livros de ata, não computaram votos, fraudaram as eleições e desceram porrada em todo mundo. Ganharam as eleições no cacete. E agora os liberais passam a ser a ampla maioria. E estão também no governo de Dom Pedro II. As mil maravilhas. A cereja do bolo seria conseguir para o nosso imperador, o Pedrinho, uma esposa. Uma esposa para que ele pudesse casar-se, né? E aí seguir o seu reinado com mais filhos, né? Enfim, mais imperadores para o futuro. Acontece que os emissários que foram atrás de uma nova esposa para Pedrinho eram liberais. E os caras não estavam conseguindo, não estava sendo tarefa fácil conseguir uma mulher para Pedro. E olha que Pedro não era um cara feio, tá? Olha que Pedro era um cara inteligente, de um império muito importante, o Império do Brasil, pelo tamanho, pela riqueza e tudo mais. Na sua época, quando ele era imperador, o Brasil era a quinta potência econômica do mundo. Não podemos desmerecer o papel do nosso imperador. E aí, rodaram a Europa, mas foram logo na casa principal, Áustria, da onde veio a mãe de Dom Pedro II, a esposa de Dom Pedro I, seu pai. Só que, meus amigos e minhas amigas, nosso amigo Pedrinho I aprontou por demais com a mãe de Dom Pedro II, com essa jovem que aparece nesse livro aqui, a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Dom Pedro I era muito infiel, traía muito a esposa e aprontava a beça. Isso fez com que a fama dele ficasse muito ruim na Europa. Até para o segundo casamento dele foi difícil arranjar uma esposa, né, a Amélia. No caso de Pedro, ele pagou pelo pai. O príncipe, o rei da Áustria, não queria que nenhuma de suas filhas ou qualquer descendente da casa da Áustria casasse com mais algum membro da família real brasileira pelo passado do pai. E os liberais, atrás das casas reais importantes, atrás de um casamento, encontraram, na Europa, a rainha ou princesa Teresa na Itália. E mandaram essa pintura, levaram essa pintura da rainha Teresa para Dom Pedro II. Ele ficou apaixonado, que linda, que maravilha. Mas você sabe aquela história pelo Instagram e pessoalmente? Na vida virtual, na vida real, foi o que aconteceu. Ela era um pouco mais velha do que o nosso jovem imperador. E não era a beleza toda que ele imaginava da pintura, apesar de já ter trocado cartas e ter se apaixonado por ela. Quando o navio, trazendo a nossa futura imperatriz, a Teresa, está nas proximidades do litoral brasileiro, Dom Pedro II, tão ansioso, tão apaixonado, tão encantado, Teresa, nossa Fiona da Itália, ele vai até o encontro dela no navio em uma cartraia, uma embarcação menor. Quando ele sobe na proa, ansioso para ver a Teresa, ele se decepciona e demonstra essa frustração publicamente, através de gestos, não de falas. E ela percebe, chora copiosamente, ele volta ao barco e volta para o paço imperial.
e ela sabe que não foi, né, a pessoa que ele esperava. Tá bem, né, Tereza? Usou muito filtro. Mas enfim, o Dom Pedro II não podia devolver a noiva. Era um casamento arranjado, casamento com príncipes da Itália, com o imperador do Brasil. Pegaria muito mal na Europa, ele não conseguiria uma outra esposa depois de um comportamento tão indevido para a etiqueta daquela época, para a nobreza daquela época. A repercussão seria extremamente negativa. Aí Dom Pedro teve que casar com a Teresa. Arranjou até uma amante, a Condessa de Barral, mas a única também. Dom Pedro I, o pai dele era mais mulherengo. Acaba que Dom Pedro II ficou irritado com os liberais. Pô, como, meu amigo, pelo amor, vocês mandaram uma coisa para mim, veio outra. E a irritação com os liberais, ela se intensifica com a continuação das revoltas. As revoltas ocorrem, né? As revoltas elas continuam e nada de se resolver. E os liberais, que naquele momento venceram as eleições dos conservadores de uma forma indevida, fraudando as eleições. E há uma pressão política na imprensa ao imperador em relação a isso. Fora isso, também a crise econômica, a revolta farroupilha que continuava, a crise política, ao ponto, então, de haver a queda do Ministério dos Irmãos. E aí os liberais são deletados pelo imperador Dom Pedro II e entram em cena os conservadores. Os conservadores chegam, Pedrinho, vamos ajudar você a governar, os liberais são loucos, são anarquistas, pessoal maluco, está aqui do lado de você, a gente vai te ajudar. O que os conservadores vão falar para Pedrinho? E o grande problema é que agora eles vão enviar projetos e leis para o parlamento brasileiro, onde a maioria agora é liberal. E aí o que os caras falam? Pedrinho, precisamos convocar novas eleições. E aí você tem as segundas eleições do cacete, o retorno. Eleições do cacete 2. Com as eleições do cacete, os conservadores vão dar o troco dos liberais e vão descer o cacete. Vão vencer as eleições da mesma forma. Só que, diferentemente dos conservadores, os liberais não vão aceitar. Vão iniciar várias revoltas no Brasil, no interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais. Inclusive revoltas que serão contidas pelo famoso Duque de Caxias. Naquela oportunidade, Saquaremas e Luzias, como eram chamados liberais e conservadores, os Luzias, os liberais, Saquaremas, os conservadores, vão ser liderados por uma revolta naquela época, os liberais, na região de São Paulo, pelo Padre Feijó, na região de Minas, pelo Teófilo Otoni. Quando a revolta se dá, o Dom Pedro inicia um acordo político entre liberais e conservadores. E aí, essa charge de estudo, ele vai tentar criar um rodízio político, um parlamentarismo às avessas, né? Para tentar conter as revoltas, criando um cargo de chefe de gabinete de ministros que é o equivalente a primeiro-ministro. Mas por que parlamentarismo às avessas? Vocês conhecem esta velha senhora? Vocês conhecem esta senhora? Esta senhora é a Rainha Elizabeth II, a atual rainha da Inglaterra. Mas lá, a rainha, é ela que governa a Inglaterra? Não. Quem governa lá é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. É ele que nomeia, que governa, que toma decisões. Ela é um pinguim de geladeira, uma estátua de enfeite. Apenas uma chefe de Estado, mas sem poder político. No Brasil é diferente. O parlamentarismo é o contrário, às avessas. No Brasil, quem manda é o rei, é Dom Pedro II. É ele que vai nomear os seus ministros. É ele que vai intervir na defesa do país, promovendo esse rodízio. Tanto que nesse período político, apenas esses dois partidos, liberais e conservadores, que na época eram ditos como farinha do mesmo saco, se falava inclusive que não existia nada mais liberal do que um conservador no poder. Dessa forma você vai ter por 21 vezes gabinetes formados apenas por liberais e por 15 vezes gabinetes formados apenas por conservadores. Haverá um revezamento político. Com muita habilidade ele vai conter a confusão entre esses dois grupos políticos, criando esse pacto de governo, essa coalizão. Mas nem tudo era felicidade.
Dom Pedro II vai ter que lidar com a Revolução Praieira, uma continuação das revoltas liberais, só que esta mais intensificada também e influenciada pela Primavera dos Povos que acontece na Europa. As barricadas de Paris, os movimentos nacionalistas da Itália, da Alemanha, os conflitos, as questões envolvendo terra, leis trabalhistas, exploração do homem pelo homem. E, no caso do Brasil, a Revolução Praieira tem o seu início ali no Rio de Janeiro, na área portuária, mas se intensificará em Recife, na região de Pernambuco. Lá sim a coisa vai acontecer. O nome é Revolução Praieira, não é porque ela não acontece na praia, né? Ela sai correndo um arrastão na praia. Não, não é isso. Na verdade, ela acontece por conta da insatisfação dos liberais em Recife com a família política local, a família Cavalcante de Albuquerque. E essa galera na época, que tinha um jornal na Rua da Praia, que na época era chamado de Jornal Diário Novo, eles, além de quererem o fim do monopólio político e até econômico da família Cavalcante de Albuquerque, eles queriam voto universal, eles queriam liberdade de imprensa, queriam inclusive a extinção do poder moderador e reforma do judiciário. E claro que o movimento foi contido com muita habilidade por Dom Pedro II e seus aliados. Após isso, iniciamos a chamada Era da Conciliação. Uma ideia, um pacto de poder idealizado pelo Marquês do Paraná, junto com Dom Pedro II, que com muita habilidade vai revezar politicamente no poder liberais e conservadores, e aí vai ficar tudo bem, essa estabilidade política vai de 1850 até 1870. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E na próxima aula sobre o Segundo Reinado, que a gente dividiu em duas partes, a gente vai falar sobre a economia do Segundo Reinado. E a gente vai falar sobre o café, o rei café. Eu adoro café, vocês sabem disso, né? Mas a gente vai deixar isso para a próxima aula. A gente está enviando para vocês algumas atividades pela plataforma Geek para o pessoal do regular. Para o pessoal do Segundo Mais Integral, a gente vai estar mandando uma bateria de exercícios, além dessa aula vídeo. Teremos também com as duas turmas um momento específico para uma aula online, através de uma outra plataforma digital que a gente vai mandar lá para a nossa sala virtual, o link para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês, tá? É dessa forma que a gente vai levando para vocês um pouco das nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo encontro. Claro que a gente vai se despedir e colocando o hino.